Agora, você sabe o que é verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus é a palavra. Não é apenas você repetir, Jesus diz que é a verdade, mas sem saber o que ele é. Ele é o verbo, ele é a palavra, e ele não é aquela palavra de ontem. Aquela ele foi. Ele é a palavra hoje. Por isso, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas querem apenas crer que Jesus foi só ontem, mas se elas não crêem que ele é o mesmo hoje, eu creio que ele é o mesmo hoje, porque o que ele foi ontem, nos dias do irmão Brana, revelando os selos, abrindo a palavra, dando uma revelação que nunca nenhum homem deu. Ele é hoje o que ele foi ontem. Agora, nós não estamos aqui para dar uma revelação igual ou até superior ao profeta. Estamos para falar, para profetizar outra vez aquilo que foi profetizado pelo profeta. E você sabe que a terceira puxada que ele profetizou, as pessoas não ficou sabendo. Se a gente pudesse abrir a cabeça daqueles que resistem à verdade, mas você não pode abrir porque ela está fechada. Ela não pode abrir. Tem coisa que você pensa em fazer, mas não pode fazer. Tem coisa que você vê no mundo, as pessoas em sofrimento, decadência, queda moral, sofrimento físico, e você não pode fazer senão orar por elas. Mas o seu desejo que é pegar aquele doente e já fazê-lo são. Pegar o morto e já ressuscitá-lo. E Deus não faz isso com todo mundo. Ele fez como algumas pessoas que ele enviou na terra, que teve dom, que ele tinha dado esse dom. Porque a gente quer ser melhor que Deus, quer fazer tudo o que Deus não está fazendo e não pode fazer. Porque tem que deixar, por conta do homem, aquilo que o homem semear, isso também se fará. E nós fisicamente viemos de uma semeadura de pecado. Estamos ceifando. Se você veio de uma semeadura de pecado, não tem um que não veio. Só Cristo, porque veio por obra e graça do Espírito Santo. Mas todos nós, homens e mulheres, viemos à terra com a vontade permissiva de Deus. E dentro desta vontade permissiva, temos que entender o que podemos fazer e não. O que devemos fazer e não. Não adianta nós querermos fazer coisas que você vê que nem Deus faz. A pandemia. Se você fosse Deus, você diria: para a pandemia. Deus não. Morreu crianças, morreu jovens, eu quase fui. E se estou aqui é um milagre. Mas eu entendo como é Deus. Ele não tem que fazer tudo, porque o homem tem que colher. O homem semeia, o homem colhe. E tem hora que outros semeiam e você colhe.
Talvez você não entenda, mas outros semeiam doenças, vírus, para que eles possam ficar mais milionários e nós colhemos. Infelizmente, colhemos. Você está aí usando máscara, por quê? É uma pandemia, é você querer se livrar de algo. E o irmão Brana disse que isso ia acontecer e que você e eu poderíamos usar máscara, mas não ia adiantar nada. Foi Brana que falou. Porque as coisas que têm que acontecer vão acontecer. Estamos aqui agradecidos porque Deus nos livrou. Certo? Estamos agradecidos porque Ele nos livrou. E tantas pessoas que Ele deixou embora, Ele levou para si, e outros foram para outras dimensões, que nem salvos foram, mas Ele permitiu, porque cada um viveu o seu tempo na terra, e enquanto você vive o seu tempo aqui, você semeia, você colhe, e você vai prestar conta a Deus. Eu vou prestar conta a Deus. Eu não tenho nenhum medo de dizer que vou prestar conta a Deus, que eu comecei a pregar uma coisa que as pessoas não estavam pregando. A era terminou. Eu não tenho problema, porque eu vou encontrar Deus. Certo? E a hora que ele disser, eu vou falar para ele. Eu li, porque o Senhor mandou um profeta, o William Marion Branham, e eu criei nele, sim. Eu criei nele e li a mensagem dele, e ele diz que os selos só podiam ser revelados depois que as eras e as eras denominacionais tivessem acabado. Então eu li, eu preguei isso daí. Eu não tenho nenhuma preocupação que eu vou chegar lá. É porque você pregou que ele saiu do trono. É porque o Senhor mandou um profeta. Ele disse que quando o último nome fosse redimido, é que o Senhor sairia do trono e o tempo da misericórdia terminaria. E o meu problema foi sempre crer naquele homem. Eu crio no profeta, eu creio no profeta, entende? Então as pessoas continuarão, e eu creio que num dia do juízo, se fosse para chamar cada um de nós, a noiva não entra em juízo, diz o profeta. Você já está sofrendo o seu juízo aqui na terra. Você não vai entrar no trono branco. Você não vai passar pelo trono branco para ser julgado. Mas todos quantos rejeitaram e resistiram à verdade no dia em que elas ou eles ouviram, estes vão ter que encarar o trono branco. E no trono branco, a noiva redimida estará ali. E nós estaremos naquele tempo, se Deus quiser. Agora, para estar lá, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que não resistir à verdade. Eu poderia usar as outras coisas que a gente pregou. Como que você pregou um novo nome? Já pensou bem? Se eu chegasse lá no céu e Deus dissesse, como você foi pregar um novo nome? Não existe isso. O Senhor mandou um profeta. E além do mais, antes do Senhor mandar um profeta, o Senhor deu visões para João na ilha de Patmos. E João falou que o Senhor teria um novo nome e que estava dentro das eras. E o seu profeta mostrou isso para mim, na terra, para nós. E eu criei nisso, Senhor. Eu criei. Eu criei, por isso, o seu profeta diz, HM faz parte do nome de Deus. Tem um tempo que eu não falava o nome, porque as pessoas tropeçavam. HM faz parte do nome de Deus. Mas, por certo, desde 96 eu sabia que o HM era Brana. Quando eu fiz um encontro ali em Franca e coloquei aquele texto da mensagem do profeta, a semente não herdará com a palha. Brana não é uma denominação. Isso foi em 96
Brana é uma família e nela você não entra, nasce. Eu, senhor, um tempo eu fui à família cristã e eu estava cumprindo Bíblia porque diz que a família no céu e na terra chama Jesus. E eu criei nisso, senhor. Mas depois o senhor mandou um profeta e disse que Brana não é uma denominação, que Brana é uma família. Então eu entrei nessa família. Vou dizer que eu entrei na família, certo? Então eu nasci nesse tempo, nessa família. E não tem jeito de sair. Se o senhor quer me mandar para o inferno, o que vou fazer? Eu criei nisso. Quem empregou foi o seu profeta, que eu criei nele, William Branham. E foi ele quem disse também, senhor, que Branham quer dizer perfeito, perfeição. Eu, como não achei mais nenhuma coisa perfeita, eu criei em Branham. Eu aceitei a mensagem de William Branham, crendo que o senhor está naquele homem, e quando o homem vai embora, o senhor está na mensagem. E essa mensagem, ela vai prosseguindo, ela tem o seu tempo, ela cumpre. E se tiver mais alguém para frente, vai aparecer. Porque não pode aparecer mais nenhum homem, nem eu, nem quem quer que seja, para poder revelar a palavra. Tudo já foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. E eu posso chegar lá e dizer para Deus, eu creio nisso, senhor. Em Apocalipse 10, 7, que o seu profeta, que foi o meu profeta, que profetizou para mim na terra, ele disse, lendo sempre em suas pregações, Apocalipse 10, 7, 10, de 1 a 7, é por isso que eu criei, senhor. E aí quando chegou uma terceira puxada, que a coisa aconteceu com o seu profeta, e nós não sabíamos disso, porque estávamos vivendo na primeira e segunda etapa, e não sabia nada da terceira etapa. Mas um dia, senhor, o senhor despertou, a era terminou, e eu comecei por aí, senhor. O cordeiro saiu do trono, aí eu já vi que ele não era mais cordeiro, porque ele bradou em Apocalipse 10, 3, como um leão. Senhor, eu creio nisso daí, é a sua palavra, eu creio nisso, certo? Aí nós vamos caminhando, vai caminhando e passando por João da ilha de Patmos, e passando pelo tempo que ele viu o irmão Branham, e que irmão Branham era o sétimo anjo, mas esse nome Branham também não estava na Bíblia, certo? Mas nós sabemos que está através de promessas. O bom do crente verdadeiro é que ele vê a promessa. Ele não vê o nome e diz, mas eu creio. Como que você crê? O nome dele não está ali. Mas tem uma promessa nos dias da voz do sétimo anjo. E ele foi. Depois de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, ele foi. Branham foi o sétimo anjo. E nos dias da voz deste sétimo anjo, eu creio que ele revelou toda a palavra. E não pôde falar a terceira puxada, porque, senhor, foi o senhor que falou para ele. O senhor disse para ele, não diga para ninguém. E por isso, senhor, que ninguém soube. E depois que ele partiu, as pessoas vieram para o Brasil, apóstolos e assim por diante, pessoas conhecidas, pessoas que andaram com o seu profeta, mas não falava nada disso, não sabia nada de terceira puxada. Quando perguntava para ele, um homem que andou com o seu profeta na terra, o Pierre Green, andou com o seu profeta, perguntar para ele dos 7 trovões, ele disse que era uma promessa futura. Se a promessa é futura, tem que vir mais alguém. E eu não pude crer nisso, Senhor. Eu não criei em promessa futura. Eu criei que aquela promessa era passada. Eu criei que o Senhor já tinha mandado um profeta e ele já tinha revelado toda a palavra. Agora estamos encontrando, Senhor, os que resistem à verdade.
Em toda a época, o irmão Brana diz assim na mensagem dos ungidos dos últimos dias, 259, ele diz assim: e então coloque uma outra escritura, Lucas 17:30, Malaquias 4, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, a palavra ungida da hora. Assim estes homens, a irmã Brana diz, não homem, singular, homens ungidos, é mais de um. Tem lugar que é 2, tem lugar que é 3. Sempre é assim. Homens que resistem à verdade, não homem. Porque sempre tem que ter mais do que um para resistir à verdade. E depois deste um que resiste à verdade, tem os algozes da palavra do dia, os matadores da palavra do dia, que dão a mão para este homem. Sempre é assim. Eles dão a mão para este homem, aí forma homens. Já não é sozinho, ele não vai sozinho mais. Ele tem mais homens crendo com ele e resistindo à verdade, como foi nos dias de Moisés, Janes e Jambres. 2. Bom, eu falo isso no Egito. Mas se você caminhar no deserto com Moisés, você vai encontrar 3. Certo? Coré, Datã e Abirão. E suas congregações. Porque para onde o pastor vai, suas congregações também irão. Certo? E nós temos ali Coré, Datã e Abirão, que a terra abriu, engoliu não só eles 3, mas engoliu suas famílias, suas congregações. A terra abriu a boca e os engoliu. Deus tenha misericórdia hoje, porque a terra abrir a boca é você cair numa vida de mentiras, de adultério. Não é você esperar que, abriu a terra ali e alguém caiu, sumiu. Não. Lá atrás foi assim, mas aqui não é assim, que a terra vai abrir a boca. É exatamente as coisas que chamam a atenção do homem, da mulher, e que todos nós somos feitos da terra, formados da terra. Então a terra abre a boca para nos engolir. Uma mulher adúltera, um homem adúltero, sempre abrindo a boca para o outro. No tempo de Jesus, nós temos Anás e Caifás. E eram os melhores homens, Anás e Caifás. Isso falando de gente que estava perto de Jesus. Para depois você entrar no ministério de Jesus e falar dos 70. E pensar, graças a Deus limpou. Fez uma limpeza no ministério. Não. Mas foi 70. O demônio ainda ficou. O Judas ainda ficou. Estou falando para você que ele resiste à verdade. Como Judas resistiu à verdade? Dando ouvido ao sacerdote. Tomando dinheiro por causa do dinheiro. Eu vou ficar melhor de vida, pois o sacerdote está me oferecendo mais. Então vou resistir à verdade. Aí ele resiste à verdade, que é Cristo, é a verdade, é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São João 17. Então, em cada tempo você encontra esse tipo de homens. Porque um homem só é sem força. Você tem que ter uma unidade com alguém. Quando Deus manda um homem, ele sozinho, o próprio Jesus diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. E Deus não quer só, quer que o grão morra, para não ficar só. Eu sei que irmão Brana foi o grão, mas se irmão Brana não tivesse morrido, ele estava só.
Porque Jesus contou esta parábola, era para os dias dele no amanhecer e do entardecer. Então, nos dias do irmão Branham, ele era este grão. Não tem um grão melhor que William Branham. Oh, aleluia! Mas se você tem grãos defeituosos, você não tem uma produção perfeita. Porque aquilo não pode reproduzir perfeitamente. Você tem que ter grãos perfeitos para ter uma reprodução perfeita. Por isso, quando Deus faz o que fez com Ele próprio em Jesus, reproduziu 2000 anos as 7 eras da igreja. Era o grão perfeito. O que era aquilo? Era a reprodução do grão perfeito, Jesus Cristo. Ele era o grão. Agora, o nosso irmão Branham, o que eu sei, ele foi o grão perfeito do dia. Olha, se você procurar no Velho Testamento, no Novo Testamento, pelo que eu entendo da mensagem do irmão Branham, você não vai encontrar ninguém igual o William Branham. Um grão perfeito. Até quando William Branham queria ser igual aos profetas do Velho Testamento, e disse para Deus: eu quero deixar minha barba crescer, meu cabelo crescer, eu quero ficar no mato, ser como aqueles homens. Deus disse para ele: eu não te chamei para ser igual a eles. Você tem um ministério superior. Agora, se chegar lá, eu vou dizer: eu criei nisso. Eu creio que esse ministério era superior. Eu creio nele. Então, tudo que o profeta fez, falou, nós estamos aqui hoje repetindo. Eu sei que eu não vou repetir o que as pessoas creem. Eu vou repetir o que eu creio que o irmão Branham pregou. Eu não tenho que repetir o que os outros creem, senão eu não sairia da Trindade. Eu ficaria lá repetindo a Trindade a vida inteira. Saí de lá para poder repetir o profeta. Aí fui repetir o profeta, mostrando que não é um só como o seu dedo, mas é uma unidade, que é o Pai no Filho. E eu criei. Certo? Eu criei nesta unidade, e na mensagem do irmão Branham você vai encontrar isto mesmo, é esta unidade. E com isso nós vamos caminhando nessa luz do irmão Branham, que as pessoas não conseguem ver. Nós tivemos depois o Paulo. Paulo teve também aqueles que resistiram à verdade. Resistiram ele. Vou tomar só Alexandre, Latoeiro, Simão Mágico, tomar só isso daqui. Mas quem podia resistir um homem como Paulo? Deus o chamou, mas eles achavam que eles tinham alguma coisa, por isso resistiam Paulo. Eles criam que tinha alguma coisa. Janes e Jambres pensavam que tinha, resistir Moisés. Anás e Caifás pensou que tinha alguma coisa, porque eram mais velhos, e Jesus tinha chegado naquele tempo por ali, revolucionando toda aquela terra. Diz: não, nós conhecemos mais que ele, e nós somos sacerdotes, e nós somos antigos, e a nossa palavra vale, e nós cremos na lei de Moisés, nós defendemos Moisés, e assim por diante. Meus irmãos, eles achavam que tinham, e foram todos para o inferno. Todos eram pregadores, se perderam. Janes e Jambres, lá no Egito, Anás e Caifás, aqueles pregadores. Depois no deserto você tem Coré, Datã e Abirão. Fora quase 2 milhões que Deus matou no deserto, porque resistiram a Moisés. E quando eles resistiram a Moisés, Moisés se pôs na brecha para os defender.
e disse para Deus: o que dirão as nações que o Senhor tirou um povo da terra do Egito e, não tendo força para levá-los até onde o Senhor tinha prometido, matou eles no deserto? Aí Deus não matou eles naquela hora, porque Moisés pôs na brecha. Foi como Cristo se pôs na brecha quando todos deveriam ser destruídos lá atrás. Cristo pôs na brecha e disse: eu gosto, eu amo Osmar, põe seu nome aí. Eu amo, eu dou minha vida por eles, eu dou minha vida. Aí Deus manteve, aquilo aplacou a ira de Deus. E nos dias de Moisés também foi o mesmo, mas só que uma coisa, quando Deus quer fazer, e aquilo já cumpriu o tipo, agora deixa por mim. Foram gentes ruins, falavam de Moisés. Alguém diz assim: bom, você quer falar isso, quer falar de Moisés, porque os outros estão falando de você? Não, falar de mim, se você fosse pagar como nos dias de Moisés, a terra já tinha te engolido. Pode ver que você está em paz, filho. Fique em paz. Eu não estou falando porque falo de mim, porque se falar de Jesus, não vai falar de mim. Se falar do profeta e chamar o irmão Brana de demônio, não vão chamar eu de demônio também? Eu sou filho dele. Eu sou filho de Brana. E se Brana foi chamado de demônio, eu também vou ser chamado. Não tenho que me preocupar com isso. Mas a gente olha estas coisas que as pessoas estão fazendo, porque elas não percebem que Deus está agindo, e é verdade, essa mensagem não é minha. Quando eles cantam aí de João, não sou eu, chamo Osmar. Por favor. E João é a noiva, é o ministério, é a noiva. E que você comeu ou não comeu o livrinho? Aí? Se você comeu o livrinho, então prossiga. Se Brana comeu o livrinho para poder passar o livrinho como alimento para nós, mas ele não pôde profetizar outra vez, senão não haveria necessidade, meus irmãos, desse ministério que teve desde antes do ano 2000 para cá. Não havia necessidade. Tira esse ministério de cena. Para de pregar qualquer coisa que você aprendeu com este ministério, para você ver se você não é um igual os demais. Você vai ser igual aos outros mesmo, mas você vai ter que pregar que o Cordeiro saiu do trono, a era terminou, o novo nome branco. Você vai ter que continuar pregando, e assim por diante. Vocês vão ter que pregar isso. Ninguém pregava isso. Sabe por que vocês estão pregando? É porque nós temos que ter em nosso tempo como noiva aqueles que resistem à verdade. Isso, filho, é verdade. Se não fosse verdade, Deus não teria dado isso a nós antes do ano 2000 até agora. Isso é verdade. Você entende? Não é coisa minha, não. É verdade, isso é real. Não adianta pular de um lado para o outro, querendo ganhar as pessoas através de maledicência. Não adianta, mas resistem à verdade, resistem à mensagem. Eu não teria coragem de resistir uma verdade que você crê no irmão Brana. Eu não teria coragem de resistir, mesmo se eu não vi. Eu não teria coragem de resistir. Foi o irmão Brana que falou, amém. Eu não estou entendendo, mas eu creio, amém. Porque eu sei que resistir à verdade é ser um filho do diabo. Quando você resiste à verdade, não tem lugar para você arrepender nem neste século, nem no porvir. Irmão Brana diz isso. Mas o irmão Brana falou, era falar contra a mensagem que ele pregava. E eu estou pregando a mensagem de quem?
Sabe o que é? Amantes dos prazeres, amantes dos deleites, mais do que amantes de Deus. Paulo diz: destes afasta-te, afasta-te. Agora, se eu digo afasta-te, ele diz: aqui é formar a denominação, está mandando afastar. Foi Deus que diz: destes afasta-te. Não curta, não compartilha, não existia isso naquele tempo. Então ele usou a palavra afasta-te. Mas o que você vai fazer? É o mundo de hoje, nós temos que saber que isso está sendo semeado. Cada um tem a sua colheita. O que diz aqui? Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, o seu engano, o seu enredo. E também como foi o daqueles. Você vai olhando daqueles, Janes e Jambres, o daqueles sem Coré, Datã e Abirão. Você vai olhando e vê, esses daqui têm o mesmo espírito. O que morre são os homens, diz Mombrana. Mombrana diz: os espíritos nunca morrem. Ungiu Janes e Jambres, ungiu Coré, Datã e Abirão. Eu pulando coisas, porque na Bíblia tem muita coisa. Mas ungiu Anás e Caifás. É unção, gente. A pessoa tem unção. Você não pensa que nós temos só unção de Deus. Existe uma unção que é do diabo e a gente tem que tomar cuidado, senão a gente se aposta dela. O diabo é um que resiste à verdade. E a gente tem que tomar cuidado para não dar a mão. Abominai até a roupa que vestem. Isso é Bíblia, São João falou isso. Bom, eu quero tomar dois que o irmão Brana diz aqui dos seus dias. Dos dias do irmão Brana, ele diz assim: e neste dia, Janes e Jambres resistirão, ungidos, crentes manufaturados e incrédulos. Esse é o tipo de gente que resiste à verdade. A igreja formal, ele diz aqui, e os pentecostais se opõem ao grão verdadeiro. Ele não precisava falar ao Brana, que se ele falasse se opõe a Brana, todo mundo dizia: tem que se opor mesmo. Esse homem tem doutrina que ninguém tem. Irmão Brana tinha uma doutrina que ninguém na terra tinha. Mas o que ele vem e diz assim, que se opõe ao grão verdadeiro. Brana era o grão verdadeiro. E se eu prego esta revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, e o cordeiro saiu do trono, e o cordeiro não é mais cordeiro, ele é leão. Ele não é mais mediador, ele é juiz. O sujo-se ainda mais. É tempo disso. Por quê? Porque não há sangue no propiciatório. A verdade é a palavra. Você tem que ver o sangue na verdade, na palavra, que é pregada no dia que você vive. Mas se você resiste, torna-se um opositor desta verdade, um opositor deste grão verdadeiro. O que você espera? O que eu espero? Se eu me opor a alguma coisa do irmão Brana, o que eu espero? Agora estou pregando o que irmão Brana pregou e o que irmão Brana não pôde pregar. O que eu vou fazer? Pode me crucificar, pode falar o que for, mas vocês não tinham isso antes de mim. Eu não estou com nada, sou um homem pecador, igual você mesmo, só que vocês não tinham isso antes de mim. E aqueles que vieram depois de mim são ladrões e salteadores. E as ovelhas não os ouvirão, disse Jesus.
Se você é uma ovelha, você não vai ouvir isso de ladrões e salteadores, que levanta contra a palavra, que resiste à palavra, que resiste à verdade. Não estamos contra o homem em si, a gente tem dó do homem, mas aí não pode fazer mais nada. Você tem dó das pessoas, mas não pode fazer mais nada. Tem hora que a gente vai, ore por eles. Eles não querem oração nossa. Não perca tempo. Eles não querem. Se você falar, ore para ele, e aí diz assim, só se você passar para o meu lado. Eles não querem nossa oração. Você pensa que eles querem nossa oração? Misericórdia, irmão Brana diz na era de Laodiceia, eles desprezam o que é misericórdia. Não adianta a gente querer dar algo para eles. Era como o irmão Brana foi muito sincero, eu não oro mais para a América. E se eu falar para vocês aqui, eu não oro mais para o Brasil. Agora diz, não, o Brasil para Cristo, o Brasil é do Senhor Jesus. A minha Bíblia diz que o Brasil é do diabo. O mundo inteiro, e o Brasil está no meio, o mundo inteiro jaz no maligno. Isso é a Bíblia que diz. Então, não vamos nos enganar, ser charlatões, enganando os outros, apenas trazer pessoas para nos ouvir, para nos dar dinheiro, para nos dar dízimo, para fazer nós ter melhores carros, melhor casa. Não, aqui você vai ouvir a verdade. Eu não nasci para te enganar. Eu não vim para te enganar. E Deus não me deu essa mensagem para te enganar. E você não a tinha. Por isso que você a resiste. Porque não é sua, é de Deus. Eles não podem com a verdade, então tem que formar doutrinas, como formar os outros irmãos. Eles saíram da América dizendo que o irmão Brana ia ressuscitar, trouxe essa coisa para o Brasil, e o Brasil não largou de crer nisso, não. Até hoje, tem no Sul, tem no Norte, tem lá no Espírito Santo, todo lado aí. Gente que crê que o irmão Brana ainda vai voltar para morrer de tiro, vai voltar para andar de avião, porque está escrito na mensagem dele. Eles estão esperando, está com um avião lá de 1960, esperando. Pensa bem, como é que o William Branham vai ressuscitar e precisar de avião? Se for isso, não adianta morrer. Morrer e ressuscitar para poder andar num avião velho de 1960. É a crença do povo. É como aqueles que creem em Maomé, fica ali na tumba, guardando a tumba. Eles fazem isso com o irmão Brana. Por quê? Resistem à abertura dos selos. Eles resistem à abertura da palavra. E o que foi a abertura da palavra? Não foi o que o irmão Brana falou? Aqui eu tenho que terminar. A gente vai. A primeira puxada é cura, a segunda puxada é profecia, terceira puxada, abertura da palavra, os mistérios revelados. Agora, eles não sabem da abertura da palavra, dos mistérios revelados, porque a terceira puxada, Deus diz para ele, não diga a ninguém. Mas ele vem e prega assim, e o povo nem percebeu. Ele pregou os ungidos nos últimos dias, 262, e o povo, a sua igreja, ele fala na mensagem mesmo do sétimo selo, que os irmãos não estavam percebendo aquela semana. Agora, os mistérios revelados, não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Agora, eu tenho que dizer para você, se eu não cresço que a noiva é profeta, eu tenho que crer que a noiva é profeta, e a noiva não é o irmão Brana. O irmão Brana faz parte da noiva. Irmão Brana é sétimo anjo. A noiva é gerada pela mensagem do sétimo anjo. A noiva é gerada pelo grão.
William Branham foi o grão perfeito. Então, quando gerar uma pessoa da forma de uma mensagem perfeita, então você saberá isto, que repetirá a mesma coisa e profetizará outra vez aquilo que William Branham não pôde fazer no seu dia, porque Deus o proibiu. Mas se esse grão chamado William Branham se reproduziu, ele morreu, ele não ficou só. Ele reproduziu vocês, ele me reproduziu, e reproduzindo a cada um de nós, tem que saber o que era o grão, a terceira puxada, a revelação total da palavra, a abertura total da palavra. E eu faço parte disso, eu sou um grão. E se o meu grão perfeito me gerou, eu sou perfeito. E se o meu grão perfeito é perfeito, perfeição, eu, o grãozinho que saí do grão perfeito, sou perfeito, perfeição. Não sou perfeito em que você olha em mim por lá de fora, e você diz, você, Osmar, fazendo bens para seus filhos que são incrédulos, meus filhos é melhor que você. O que eu fiz para vocês, incrédulos, é que eu perdi tempo. Não para meus filhos, que são gens da minha fé. Se estão meio pervertidos, Deus os mudará, porque eles vêm desta mesma fé, desta mesma semente, deste mesmo grão. Mas quando você resiste à verdade, isto prova que você não é um grãozinho deste grão. Agora é o nosso tempo, mas eles não aceitam. É o tempo de profetizar outra vez. Se profetiza outra vez, Pérgamo 56. Ela tem assim, diz o Senhor. Quer para o masculino, eles têm assim, diz o Senhor. Ele que fala, ele fala as duas coisas. Ela, porque o corpo em geral, ela, eles. Cada membro desse corpo é uma sementinha do grão perfeito que é William Branham. O grão perfeito foi Jesus há 2000 anos atrás. Gerou 7 eras, 7 mensageiros. Mas agora o grão perfeito, no tempo de William Branham, que ele foi o grão perfeito, tem que gerar outros grãos perfeitos. Eu não vou dizer que vai gerar um grão perfeito. Grãos, você faz parte. Você faz parte dessa luz, dessa revelação. Então, se o inimigo entendesse, se tivesse, não faria o que estão fazendo. Porque ele sabe que são copiadores. Porque o copiador é aquele que está com você, aprendendo todo dia, depois te mete o pé e vai para lá e faz alguma coisa, faz um trabalho, e nunca pôde permanecer na verdade, sim, resistindo à verdade. É um copiador. Me diga que eu não sou um copiador de Branham, eu sou. Se você não for, o problema é seu. Mas eu sou um copiador de Branham. Por que você não faz maravilhas? Porque a Bíblia não diz que é para eu fazer essas maravilhas. Irmão Branham teve a primeira e segunda etapa simplesmente para chamar a atenção das pessoas para crer na mensagem dos 7 selos. E aquilo, meus irmãos, só deu maravilha, cura para todo mundo e nada de luz. Eles não creram. A primeira e segunda etapa era para chamar a atenção, para eles ouvir. Mas quando ouviram, não perceberam, não entenderam. E aí tem homens que andaram com o irmão Branham, que fizeram campanhas com o irmão Branham, Gordon Lindsay, Ernie Baxter. Homens que fizeram de tudo no tempo do irmão Branham. Depois falar contra o irmão Branham. Não sou diferente. Eu sou uma semente de William Branham. Eu sou um grãozinho
tio William Brana. Eu não tenho medo de falar, não tenho vergonha de falar. Eu sou um grãozinho de William Brana. Porque eu estou com uma mensagem que vocês não a tinham antes do ano 2000. Só foram ter depois de 2004. Só puderam ter depois de 2004. Copiadores, Janes e Jambres, Anás e Caifás, Alexandre, Latueiro. Eu estou falando da Bíblia aqui, ó. Então alguém chama Alexandre e pensa que eu estou xingando ele. Simão Mágico. Igreja nominal e pentecostal. Israel saindo do Egito é um tipo. Irmãos, isso cumpre tão claro. E cumpriu tão claro nesse ministério da noiva. Cumpriu tão claro que eu vi isto tão claro. É irmão Brana pregando, Israel saindo do Egito é o tipo da noiva saindo das denominações. A noiva saiu das denominações quando o irmão Brana pregou os 7 selos. A revelação dos 7 selos. Aquilo ali é para tirar a noiva da denominação. Porque dentro da própria noiva, assim chamada dos dias do irmão Brana, eles não estavam ainda entendendo. Tinham poucos. Por isso o irmão Brana diz, se subir 12 dessa geração, é muito. 12? Tem cabimento? O irmão Brana sabia que não tinha muita gente crendo. Tinha volume. Tem volume de gente nas reuniões. Tem gente doando para as campanhas. Tem gente ajudando a pagar programa de rádio, televisão, e internet, e tudo, e pastor, e comprar carro, e comprar mais coisas aí que vocês não gostam também, porque não é para vocês. Isso tudo está acontecendo. É o tempo que nós estamos vivendo. Mas se as pessoas parassem de resistir à palavra, resistir à verdade, e veja que o tipo está aqui. 40 anos Israel saiu do Egito, levou 40 anos para chegar em Canaã. 40 anos, irmão Brana revelou os 7 selos, 1963, 40 anos, você vai na mensagem que o grão reproduzido, o grãozinho reproduzido, estou falando de perfeição de mensagem, não de homem, mas de mensagem. O grãozinho reproduzido pregou a mesma coisa 40 anos depois. 2003, 2002, 2003 você vai encontrar. Ele saiu do trono. Ninguém sabia disso. No ano 2000, um novo nome antes do rapto. Ninguém sabia disso, ano 2000. E eu preguei, porque não podia falar claro. Eu preguei na igreja de um amigo meu, irmão amigo, e coloquei um papel na parede escrito Brana. E eu preguei, escuta a mensagem para você ver. Eu não vou falar o novo nome. Mas eu tinha escrito. Irmão Brana não disse para uma pessoa a terceira etapa, mas ele pregou. Ele pregou que nós achamos dentro da própria mensagem. Então, meus irmãos, a felicidade minha é que, você me perdoa que você está comigo, mas você que entrou em 2004, pastor Mendes também entrou em 2004, dali para cá, você entrou, já tinha tudo isso aqui. Já tinha todo o fundamento. Se as coisas que vocês pregaram prestassem, não teriam mandado jogar fora. Por que jogou fora? Porque foi pregado com má intenção. Foi isso que aconteceu. Quando não pense que eu estou aqui lutando contra você, você fala o meu nome para o povo. Você fala as teses como Lutero, que não crê como Osmar Rodrigues Costa. Me dá graças a Deus que está esclarecendo.
Agora, mentem quando dizem sobre o último eleito, que eu prego que o último eleito é João. Vocês já ouviram? Tem alguma mensagem dessa? Oh, mas você prega que tem um tal de João. Eu prego que a Bíblia diz. A Bíblia diz, e se João Brana comeu o livrinho e não pôde falar para ninguém, então o Osmar comeu e estou falando. Não quero nem me pôr, como vocês dizem, certo? Já estou falando natural, porque você arrepia com certas palavras e acha que, irmãos, eu prego que o último eleito é o irmão Brana, mas o Osmar prega que é João, para enganar o povo. Andou conosco, comeu conosco, deitou nesse peito, falso, deitou nesse peito, encostava, vocês nunca encostaram assim no meu peito. E depois sair falando o que falam. Aonde tem uma mensagem dessa, que eu digo que João é o último eleito? Sem João, sem essa mensagem, você não saberia pregar, você teria que pregar como os demais, que teve um que voltou mesmo, lá para trás, fez que nem órfão, voltou mesmo para o seu povo. Talvez esse dá menos trabalho. São coisas que acontecem, porque sempre tem que ter esse tipo de gente. Mas terminando, dou graças a Deus, porque já está cumprida a mensagem. Irmão Brana foi embora porque já tinha revelado tudo, certo? E se eu tivesse morrido, esse tempo atrás, aí, nesse ano, eu já tinha pregado tudo até 2004, que não precisava de vocês andar atrás de mim para ser conhecido, aproveitando do que temos e foi conhecido no Brasil e fora do Brasil, e depois o Brasil e fora do Brasil viu jogando tudo fora, inclusive as minhas mensagens. Como a dizer, as pessoas estavam com tanto ódio de mim que deletaram quase 3.000 mensagens. Não é fácil isso não. Não, esse daí é um incrédulo. Não, meu irmão, era um crente. Era um irmão do meu coração. Deus sabe. Jesus não foi enganado, mas eu fui. Eu fui. E, gente, quanto mais perto você ficar de mim, mais defeito você vê. Pastor Mendes está aí um mês quase na minha casa, vai ficar, e deve ver um monte de coisa, porque se eu ficar na casa dele também, eu vou ver. E teve aqueles que vieram, eu dizia, não vão para Franca, mas quiseram vir. Tinha outra intenção, e não cumpriu aquela intenção, então agora se enraiveceram, que falam mal, e eu não posso falar mal dele. No tempo que ele estava comigo, eram uns anjos. Falava melhor que eu. Já estava querendo ganhar a dianteira. E quando eu dei a mão para isso, eu creio que o pensamento foi assim, agora eu acabo com o ministério desse velho. Você não falou, mas você fez. Mas não conseguiu acabar com o ministério. Porque o ministério não é meu. O que eu prego é que o William Brana pregou e que você não sabia nada até 2004, quando você começou a caminhar e tomar mamadeira comigo. Eu trocando suas fraldas. Ele disse, pastor, você está mentindo também. Mas você era uma criança no meu ministério, desrespeitando.
o pai que te ensinou, e você vai ter que pregar alguma coisa diferente, mas vai ter que pregar o que o pai te deu, porque a única coisa que tem hoje diferente nesse mundo é essa mensagem que nós pregamos. É a misericórdia de Deus que tem nos assistido, porque nós não paramos, irmão Branham não parou, primeira e segunda etapa, faz milagres, maravilha. Ele diz, agora vai a terceira puxada. Na terceira puxada ele diz, vou perder mais de 10 mil de meus amigos. Agora eu, como não tenho 10 mil, então está perdendo um pouquinho, certo? Os meus amigos. Irmão Branham perdeu mesmo. Por quê? Porque pregou 7 selos. Eu tenho pregado isso daqui. Agora, as pessoas, eu posso dizer essas coisas que eu digo que João é o último eleito. Isso é uma loucura para as pessoas. Eles querem ganhar os outros com mentira. Eles pensam que eu estou pregando uma mensagem subliminar, como espírita, falando de Branham como se fosse eu. Você tem que ter vários espíritos para crer numa coisa dessa. Você tem que saber que o que eu falo que é o irmão Branham é tudo irmão Branham. Tudo que eu creio é do irmão Branham. Tudo que você vai pregar é do irmão Branham. E todos vocês que estão aqui, vocês são da família de William Branham. Pai, o Senhor pode continuar nos ajudando, abençoando cada um de nós, para que sejamos aquela verdadeira luz no mundo que nós vivemos, Pai. E amamos, o Senhor sabe que amamos estas pessoas, mesmo falando contrário ao que nós falamos, porque elas não são obrigadas a falar o que eu falo, porque o seu profeta diz que cada um tem direito de pregar o que é a sua convicção, e pode pregar, mas só não deviam falar coisas erradas da convicção dos outros. Mas ajuda, meus irmãos, minhas irmãs, ajuda os eleitos, aqueles que não suportarão de maneira alguma ouvir coisas contrárias a esta mensagem. Eles ouvem esta palavra e eles amam esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Amém, Senhor.